Voltando aqui no quadro Arquétipos Terapêuticos. E eu hoje trouxe um que é. Esse aí é um abençoado de um arquétipo que ajuda muita gente. O que acontece, gente? Resultados do lado de fora só acontecem quando você mexe do lado de dentro. Na psicanálise e outros estudos já mostraram que muitas vezes a gente repete padrões. A gente não quer, e conscientemente a gente fala, poxa, eu quero um relacionamento saudável, eu quero uma vida X, eu quero uma vida Y, eu quero ter mais dinheiro, mas a gente está sempre indo na contramão, né? Quero economizar, mas estou gastando demais. Quero emagrecer, mas estou comendo horrores. Quero isso, mas estou alimentando outra coisa e, por consequência, eu vou colher outra coisa. Então, eu trouxe hoje um arquétipo que te ajuda a modificar padrões. Padrões. Sabe aquela coisa de você, caramba, eu só gosto de gente que não gosta de mim. Eu só enfio o pé na jaca quando eu vou ver o cara é comprometido ou a mina é estranha e tá me tratando mal de novo. Por quê? Porque lá no nosso inconsciente, de alguma forma, aquilo foi registrado como algo familiar. Sabe quando você compra sempre a mesma marca porque você sabe o resultado que vai dar? Então, só que isso é inconsciente. São os padrões. O arquétipo que eu venho trazer para vocês hoje, que ajudou demais a minha vida, é o arquétipo do morcego. Sim, o morcego. O morcego, ele tem uma energia de renascimento. E por ele ficar, né, de cabeça para baixo, ele representa ali um ponto de vista diferente sobre uma mesma coisa. Todo mundo olha sempre assim. O morcego tá de cabeça para baixo, ele tá enxergando de outro jeito. Por consequência, ele enxerga um novo caminho. E muitas das vezes, o que as pessoas falam com, você tem que ressignificar isso, esse trauma, não sei o quê, é um novo caminho para chegar onde você quer. Às vezes você gravou lá no seu inconsciente que o amor até existe, mas tem que ser com muito sofrimento, com muita dor, com muita dificuldade, ou então ele tem que ser dentro de um meio de competição. E aí quando você chega, já tem uma outra, já tem um outro. Ou então o dinheiro tem que ser conquistado de uma forma muito difícil, a ponto de você adoecer, adoecer emocionalmente, adoecer fisicamente. E assim, eu tenho esse padrão. Né? Inclusive é uma coisa que eu estou estudando muito, me aplicando muito esse ano para modificar os meus resultados na área financeira, porque eu entendi que esse é um padrão que precisa ser urgentemente ressignificado. Por quê? Porque as experiências que nós temos com arquétipos, elas vão esbarrar nas nossas crenças limitantes, entendeu? Então, muitas vezes a gente vai precisar trabalhar com elas para poder transcender elas através ali da energia daquele arquétipo, porque vai estar colidindo com o que nós temos dentro da gente, tá? Isso aí fica para um outro vídeo, mas só para você entender que o buraco é mais embaixo. Mas aí voltando, um arquétipo que vai te ajudar muito é o arquétipo do morcego, porque ele trafega muito bem, durante a noite, durante os lugares escuros. E isso na nossa mente representa o quê? Representa que ele tem um domínio sobre o nosso inconsciente, ele consegue trafegar muito bem por lá. Porque às vezes tem até uma frase na Bíblia que fala sobre isso, né? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu quero fazer é o que eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É uma coisa assim. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, não consigo. Por quê? Porque os padrões vão se repetindo. Então, no período que eu utilizei esse arquétipo, ele me ajudou a entender onde era a minha sombra, por que eu vivia caindo naquele buraco, por que eu ficava sempre me metendo naquele mesmo tipo de coisa, como que eu gerava aquilo na minha vida. Me conectou com várias coisas relacionadas a autoconhecimento. E já falo para vocês que uma das sombras do morcego é você ficar viajando muito tempo nessa vibe do autoconhecimento sem querer se colocar para fora para a vida. Então, você precisa muito bem entender as suas sombras e o time das coisas. Não é que você vai colocar hoje, vai ficar introspectivo e pronto, já entrei na caverna, tenho que sair, tem que sair. Não, não é isso. Eu fiquei mais ou menos com esse arquétipo aí uns 5, 6 meses
E eu vi muita coisa, até que eu entendi uma necessidade de, bom, agora eu preciso colocar esse conhecimento em prática. Mas eu precisava ver, eu precisava enxergar, porque aquilo que você não enxerga, você tropeça uma vez, tropeça duas. Já tentou andar numa casa onde está tudo escuro? E aí você tropeça, ops, caí. Aí vai andando de novo, mesmo colocando a mão, caramba, bati meu dedinho. Assim é o nosso inconsciente, quando a gente não coloca a luz sobre as coisas. Então você precisa de ajuda com isso, tá? Repetindo muito padrão. Ah, eu sempre coloco um arquétipo de prosperidade e acontece um monte de coisa que não é de prosperidade, não. Né? Igual eu, né, coloquei a Rainha de Ouros, a primeira ativação, eu consegui, né, uma boa grana, me ajudou bastante, mas depois eu comecei a perceber que eu me conectava com trabalhos extremamente difíceis, e até gente não me pagava, ficava me devendo, e aí eu falei assim, ué gente, mas esse arquétipo é pra isso aqui, por que que tá acontecendo isso? Porque começou a colidir com as minhas sombras, com as minhas crenças limitantes. Então, agora, esse ano de 2025, eu tô focada em investigar o que tem lá, igual eu fiz no amor. Porque enquanto eu não parei para olhar o que, que tinha na minha casinha do amor, as minhas manifestações, elas não eram de amor, era sempre de amor com dor, amor com tristeza, amor com mágoa, entendeu? Então, você que precisa reavaliar os seus padrões, o morcego é um excelente arquétipo. Então fica aí com ele um tempo, aprende com ele o que você precisa aprender e depois você tira. Uma das sombras dele é a introspecção, é querer ficar mais na sua. E é normal, sabe? Porque às vezes a gente tá tão, como é que eu vou dizer, absorvido pelos barulhos externos da vida e de tudo, que a gente acaba se perdendo nesse barulho, esquecendo quem a gente é e por conseguinte não trabalha a nossa casa, que é a nossa alma, o nosso interior, a nossa psique, entendeu? Então quando você parar para se organizar, o que você vai criar do lado de fora, né, vai ser muito melhor. Vai ser uma realização muito mais completa. Então, tem que olhar para dentro. Então, esse é um arquétipo. E outra coisa é isso. Só tomar cuidado com isso para você não ficar ali nesse processo de ter que aprender e seguir em conhecer e conhecer e conhecer eu mesma e ficar o tempo todo ali e esquecer da vida, né? De fazer o que precisa ser feito, né? Porque você descobre as informações e depois o que você vai fazer com isso? Vai continuar andando do mesmo jeito? Então não, né? Então essa é uma sombra, mas você precisa sempre avaliar porque o arquétipo sempre vai influenciar em várias áreas da sua vida. Ele tem outros benefícios? Tem muitos outros benefícios. Porém, você precisa avaliar se é o melhor para você. Mas para essa questão de mudar padrões, é excelente. Então, eu tinha um padrão de relacionamento destrutivo muito forte dentro de mim. E eu, através desse arquétipo, de outras ferramentas, grupos de apoio, fui ressignificando e melhorando os meus relacionamentos. Então, foi um longo caminho. Então, li livros. Nesse período que eu estava ativando um morcego, eu li Mulheres que Correm com os Lobos, excelente livro, Codependência Nunca Mais, e um monte de outros materiais que foram me trazendo lucidez sobre quem era a Caíse, os buracos que ela mesma cavava e assim por diante. Então, esse foi mais um Caíse com os arquétipos, no quadro Arquétipos Terapêuticos. Gostou? Curte, compartilha e fortalece aí a nossa alcateia. Beijo no seu coração e até a próxima.